Olha, doutor, meu medo não é nem a cirurgia que o senhor está falando, meu medo é da anestesia. Eu tenho muito medo de não sair dessa anestesia. Bem, muitos pacientes me falam isso. Tenho muito medo da anestesia. Mas o que é anestesia para uma cirurgia de coluna? Então assim, via de regra, quando a gente vai submeter um paciente a um tratamento cirúrgico, um dos pontos cardinais é a anestesia. Por quê? Esse procedimento tem que ser feito de forma confortável para o paciente e com baixo risco. E um dos pilares de uma cirurgia confortável com baixo risco é a anestesia. Geralmente, alguns fatores são muito impactantes quando a gente vai falar em qual anestesia será feita e qual o risco dessa anestesia. Em vias gerais, a anestesia escolhida geralmente está relacionada diretamente ao procedimento cirúrgico que será realizado. Logo, determinada cirurgia só tem uma opção de anestesia. Por quê? Porque aquela cirurgia não nos permite fazer outras modalidades. Então vamos dar alguns exemplos. Cirurgia endoscópica da coluna. A cirurgia endoscópica da coluna lombar, nós temos mais que uma modalidade possível de cirurgia. Temos a anestesia geral e temos a sedação com peridural. Doutor, mas o que se trata? Bem, anestesia geral é aquela anestesia em que é infundido um medicamento na veia do paciente ou, em alguns casos, utilizado um gás anestésico e o paciente vai dormir e, devido a isso, será necessária uma intubação. Então, na anestesia geral, uma anestesia profunda. O paciente dorme, com essa anestesia profunda, ele perde a capacidade de respirar por conta própria. Então, é preciso que a respiração dele seja assumida por um ventilador mecânico. Então, nessa anestesia geral, há o controle de quase todas as funções vitais do paciente através da anestesia e dos aparelhos. Todavia, a gente tem a opção da peridural com sedação. O que é isso? Essa modalidade, a gente faz com que o paciente durma, não fazemos uma anestesia profunda, ou seja, ele vai continuar respirando por conta, só que ele vai estar somente dormindo. Porém, como a anestesia não é tão profunda, é natural que o paciente sinta dor. E não queremos que o paciente tenha desconforto. Então, nós associamos a essa sedação uma peridural. O que é uma peridural? É colocado uma agulha na coluna e infundido um anestésico em meio aos nervos do paciente. Só conseguimos fazer a anestesia dessa por peridural quando a cirurgia é lombar, sacral ou do cóccix. Por quê? Na região dorsal e cervical, se fizermos esse tipo de anestesia, iríamos bloquear alguns nervos que têm função no coração, nos pulmões, e isso pode trazer repercussões na respiração do paciente, na frequência cardíaca, e o paciente, nesse caso, ele está respirando por conta, ele está sedado. Então, nesses casos, não podemos fazer a anestesia peridural em dorsal e cervical. Então, cirurgias de lombar, sacral e cóccix. Ah, doutor, então quer dizer que eu vou fazer uma cirurgia de colocar parafuso na minha coluna? Então, a gente faz uma sedação com peridural. Poxa, esse porte operatório não é possível fazer uma peridural. Por quê? Por mais que nós fazemos um bloqueio dos nervos aqui da região lombar, nós temos inervações que vêm da parte mais alta, que também pega a parte da musculatura abdominal, da musculatura paravertebral. Então, se a manipulação muscular é muito intensa, a cirurgia com peridural já não é possível. Por quê? Temos inervações que vêm mais acima da onde é infundido esse medicamento. Não teria um bom efeito analgésico, não teríamos uma cirurgia segura. E outro fator muito associado além ao nível da cirurgia, toda cirurgia que temos um grau maior de invasão, ou seja, uma cirurgia que tem que colocar parafuso na coluna, há um risco maior de sangramento. Então, toda cirurgia que tem um risco maior de sangramento é prioridade o paciente ter controle desse risco. Então, via de regra, é feita uma anestesia geral. Por quê? Se houver um sangramento mais intenso, pode ser que esse paciente comece a ter queda de pressão, pode ser que ele tenha uma dificuldade de respirar, e nesses casos é necessário que o paciente esteja sob uma anestesia geral para que o anestesista possa controlar a respiração de forma mais adequada, controlar a frequência cardíaca de forma mais adequada e não termos intercorrências ali durante o procedimento. Então, em resumo,
Se a sua cirurgia ela é um porte mais invasivo, ou seja, cirurgias de artrodese, artroplastia, você vai precisar de uma anestesia geral. Se a sua cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva, provavelmente pode ser que temos outras opções além da anestesia geral. 3 perguntas que os pacientes me fazem a respeito de anestesia e cirurgia de coluna. Doutor, eu tenho risco de falecer devido à anestesia? Bem, só devido à anestesia é muito difícil. A anestesia são infundidos medicamentos e o paciente está sob total controle do anestesista. Mas sim, há alguns casos que o paciente já tinha uma doença prévia, essa doença não foi diagnosticada e às vezes ele instabiliza só com ato anestésico. Então é comum, às vezes, no início da anestesia, quando se coloca os anestésicos na veia, o paciente começar a cair a pressão. Algum paciente que tenha alguma alteração cardíaca ou uma arritmia prévia, ele pode, antes mesmo de começar a cirurgia, ele ter uma instabilidade. Ele começar o coração desacelerar ou ter uma queda intensa de pressão. E isso pode trazer complicações ali que precisam ser revertidas na hora, com risco inclusive de falecer. Não é o comum. A anestesia é muito segura. A gente faz uma anestesia em passos e protocolos para que qualquer intercorrência que possa aparecer ser utilizado uma intervenção para reverter aquele problema. Mas existe sim esse risco. Doutor, e para infiltração e risotomia? Qual tipo de anestesia? A anestesia mais comum para esses procedimentos que envolvem somente a infiltração com utilização de agulhas é a simples sedação. Nós fazemos um medicamento na veia, o paciente dorme e durante esse período que ele está dormindo é feito a infiltração ou risotomia com anestesia local. Então, são procedimentos rápidos que geralmente a sedação resolve muito bem a anestesia ali no momento desse procedimento. Doutor, fiz uma cirurgia com anestesia geral para a minha coluna. Depois da cirurgia, minha perna não está mais funcionando direito. Isso é da anestesia? Bem, anestesia geral, nós fazemos um bloqueio de todos os músculos durante a cirurgia. O paciente não se mexe. Tem suas variações, mas no geral todos os músculos são bloqueados. Porém, quando passa o efeito da anestesia, que geralmente é em torno de 2 a 3 horas, o paciente retorna com todos os músculos com suas funções normais. Então, via de regra, se foi feita uma cirurgia para a sua coluna e você está somente com um membro paralisado, provavelmente não está associado à anestesia geral. Vale lembrar que algumas cirurgias, devido à manipulação intensa, às vezes nós fazemos um bloqueio pós-cirúrgico. O que significa isso? Para que o paciente não sinta muita dor ali, da onde cortou, da onde manipulou, nós colocamos um anestésico local no corte. E às vezes esse anestésico local ele entra em contato com as raízes nervosas e pode causar ali algum bloqueio também para os membros. Então, pode ser que em alguns casos, quando faz esse tipo de anestesia local pós-cirúrgica, o paciente fique ali com a perna um pouco fraca ou o pé um pouco fraco, mas isso tende a melhorar com o passar de algumas horas. Então é esperado que no dia seguinte essa paralisia, essa deficiência, essa dificuldade de movimentar já retorne ao normal. Você sabia dessas informações referentes à anestesia? Eu acho que a anestesia é um tema muito amplo. Aqui eu dei alguns exemplos, mas eu acho que não tem ninguém melhor para falar de anestesia que o próprio anestesista. Então, na sua consulta pré-cirúrgica, tire todas as suas dúvidas com o anestesista sobre sua anestesia, como que acontece, o que é esperado de sintomas. Espero ter ajudado com esse vídeo. Então, se você não conhecia muito sobre anestesia para tratamento cirúrgico da coluna, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, pode ser válido para ele também. E se inscreve no canal.